Era meia-noite em Lisboa, e o eco do impacto reverberou pelas paredes antigas do apartamento no Bairro Alto. Ele correu para lá e encontrou Tiago, seu melhor amigo de infância, de pé no meio dos cacos, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma, segurando uma carta amassada na mão. Foi ele, Pedro. Meu pai sabe tudo, murmurou Tiago, os olhos cheios de pânico. Pedro sentiu o mundo desabar, o beijo que trocaram na noite anterior, em um impulso de anos de sentimentos reprimidos, não era mais um segredo. Agora, a família conservadora de Tiago, pilares da sociedade católica lisboeta, ameaçava cortar todos os laços, deixando-o sem herança, sem apoio, exposto ao julgamento implacável da vizinhança. Pedro e Tiago cresceram juntos nas ruas estreitas do Bairro Alto, onde o fado ecoava pelas noites quentes de verão. Pedro, filho de um professor universitário e uma enfermeira, sempre foi o mais introspectivo dos dois. Aos 24 anos, ele trabalhava como designer gráfico em uma pequena agência no Chiado, lutando para equilibrar sua identidade secreta com as expectativas da família. Tiago, por outro lado, era o herdeiro de uma família de empresários do vinho no Douro, aos 27 anos já gerenciando exportações para a Europa. Sua vida era um modelo de sucesso aparente, noivo de uma mulher da alta sociedade, envolvida em círculos conservadores, mas por dentro, um turbilhão de dúvidas que o consumia desde a adolescência. O beijo aconteceu em uma festa de aniversário no apartamento de Pedro. Depois de anos de olhares furtivos e conversas profundas sobre a pressão social em Portugal, onde o casamento gay era legal mas o preconceito ainda reinava em muitas famílias tradicionais, a tensão explodiu. Tiago, bêbado de vinho tinto e coragem momentânea, puxou Pedro para um canto escuro e o beijou com uma intensidade que ambos negavam há anos. No dia seguinte, o arrependimento veio como uma ressaca moral. Mas antes que pudessem processar, o pai de Tiago, Sr. Manuel, um homem rígido e devoto, encontrou uma mensagem no celular do filho. A carta que Tiago segurava era um ultimato: ou ele abandonava essa aberração e se casava como planejado, ou seria deserdado e expulso da família. Pedro sentou-se no sofá, o coração acelerado. O que vamos fazer? Perguntou, a voz tremendo. Tiago balançou a cabeça, os olhos marejados. Eu não sei. Meu pai disse que se eu não negar tudo, ele vai contar para todo mundo. Para sua família também. A ameaça pairava como uma nuvem negra. A família de Pedro, embora mais liberal, ainda carregava resquícios de conservadorismo católico. Sua mãe, devota da Virgem de Fátima, sempre falava de netos e casamentos tradicionais. Revelar sua orientação sexual poderia destruir o frágil equilíbrio que ele mantinha. Tiago, preso entre o amor por Pedro e o dever filial, sentia o peso da traição, trair a si mesmo ou trair sua família. Os dias seguintes foram um inferno de tensão. Tiago evitou Pedro, mergulhando no trabalho para esquecer. Mas as noites eram longas, preenchidas por mensagens apagadas e chamadas não atendidas. Pedro, por sua vez, lutava com sua própria culpa. Ele sempre soube dos sentimentos, mas nunca forçou nada, respeitando o noivado de Tiago com Sofia, uma advogada de família influente. Agora, o beijo havia aberto uma ferida que sangrava em todos os aspectos de suas vidas. Em uma reunião familiar no Douro, Tiago enfrentou o pai. Pai, isso não é uma escolha. É quem eu sou, disse ele, a voz falhando. Senhor Manuel, com os olhos frios, respondeu, então você escolheu nos envergonhar. Saia da minha casa. Tiago voltou para Lisboa de mãos vazias, o orgulho ferido e o futuro incerto. Pedro o recebeu no apartamento, oferecendo um abraço que era ao mesmo tempo consolo e tentação. Você não está sozinho, sussurrou. Mas internamente, Pedro questionava, valia a pena arriscar tudo por um amor que poderia ser apenas uma ilusão? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda julgava duramente, amigos em comum já começavam a sussurrar. Tiago, agora sem emprego na empresa familiar, precisaria recomeçar do zero. A decisão de ficar juntos significava enfrentar não só famílias, mas o mundo inteiro. Enquanto isso, Sofia, a noiva, descobriu a verdade por meio de rumores. Ela confrontou Tiago em um café no Príncipe Real, o bairro gay-friendly de Lisboa, ironicamente. Você me usou como cobertura? Perguntou ela, as lágrimas escorrendo. Tiago negou, mas a dor em seus olhos confirmava. Sofia, magoada, jurou vingança sutil, espalhar a notícia entre círculos sociais para protegê-lo de si mesmo. A traição se espalhava como veneno. Pedro, assistindo de longe, sentia o peso da responsabilidade. Seu amor por Tiago era real, mas a que custo? A tensão escalava. Pedro começou a receber olhares estranhos no trabalho. Um colega conservador mencionou boatos sobre sua vida pessoal. Em casa, sua mãe notou sua distração e pressionou: você precisa encontrar uma namorada, filho. A vida não espera. Pedro engoliu em seco, o conflito interno rasgando ao meio.
Tiago, morando temporariamente com ele, lutava contra a depressão, questionando se o beijo valera a destruição. Talvez eu deva voltar e pedir perdão, disse uma noite. Pedro sentiu um aperto no peito. Era o início de uma escolha que poderia separá-los para sempre. Os dias se arrastavam em uma rotina de ansiedade para Pedro e Tiago. Lisboa, com suas colinas íngremes e vistas do Tejo, parecia agora um labirinto de julgamentos. Tiago, desempregado, passava horas procurando vagas em agências de exportação, mas o sobrenome familiar, outrora uma porta aberta, agora era um estigma. Ninguém quer contratar o filho deserdado do Sr. Manuel, desabafou ele uma tarde, jogando o currículo na mesa. Pedro, tentando apoiar, dividia as despesas do apartamento, mas o stress financeiro somava-se ao emocional. Seu amor, nascido de anos de amizade, era testado diariamente pela realidade cruel. Uma noite, em um bar no Bairro Alto, eles se encontraram com amigos em comum. A conversa fluiu até que alguém mencionou o noivado rompido de Tiago. O que aconteceu de verdade? Perguntou um, com um tom de curiosidade maliciosa. Tiago gelou, e Pedro interveio, coisas da vida. Mas o dano estava feito, olhares trocados revelavam que os rumores corriam. Voltando para casa, Tiago explodiu, eu não aguento mais esconder. Mas se eu assumir, perco tudo. Pedro, com o coração partido, respondeu, e se você não assumir, perde a si mesmo. Era o cerne do conflito, a identidade versus a aceitação social. A família de Pedro entrou na equação quando sua irmã, Ana, visitou inesperadamente. Aos 22 anos, estudante de psicologia na Universidade de Lisboa, ela era a mais aberta da família. Notando a presença constante de Tiago, ela confrontou Pedro em particular. Há algo entre vocês, não é? Eu apoio, mas mamãe. Ela não vai entender. Pedro confessou, as palavras saindo como um alívio amargo. Ana prometeu sigilo, mas alertou, em Portugal, as coisas mudaram na lei, mas nas mentes das pessoas mais velhas, não. Aquela conversa plantou uma semente de esperança, mas também de medo. Tiago, impulsionado pela raiva, decidiu confrontar Sofia. Eles se encontraram em um parque no Belém, sob o sol da tarde. Por que você está espalhando isso? Perguntou ele. Sofia, com os olhos frios, respondeu, você me traiu, Tiago. Eu mereço a verdade sair. A discussão escalou, e Sofia revelou que havia contado para a mãe de Tiago, agravando a ruptura familiar. Tiago voltou destruído, questionando sua decisão. Talvez eu deva casar com ela e esquecer tudo, murmurou. Pedro sentiu uma pontada de ciúme e dor. Era uma traição em potencial, mas compreendia o desespero. Internamente, Pedro lutava com sua própria moral. Crescer em uma família católica o fazia questionar se seu amor era pecado, como pregavam alguns padres nas missas de domingo. Ele visitou a sede de Lisboa, buscando paz nas pedras antigas, mas encontrou apenas mais dúvida. Deus me fez assim, porquê? Pensou. Tiago, ateu declarado, zombava dessas angústias, mas tinha suas próprias, o dever filial enraizado na cultura portuguesa, onde a família é sagrada. Deserdar um filho por orientação sexual era comum em círculos conservadores, e Tiago pagava o preço. Uma oportunidade surgiu quando Tiago recebeu uma oferta de emprego em Porto, longe de Lisboa. É uma chance de recomeçar, disse ele a Pedro. Mas implicava separação, e Pedro viu nisso uma fuga. Você está me abandonando, acusou. Tiago negou, mas a hesitação era evidente. A discussão virou briga, com acusações voando, Pedro chamando Tiago de covarde, Tiago retrucando que Pedro não entendia a pressão. No fim, reconciliaram-se em um abraço, mas a ferida permanecia. A pressão social intensificou quando um artigo anónimo surgiu em um blog local, insinuando escândalos na elite do vinho. Tiago soube que era obra de Sofia. Enfurecido, ele a confrontou novamente, mas ela rebateu, você destruiu minha vida, agora aguente. A vingança dela era calculada, visando isolá-lo. Pedro, vendo Tiago afundar, propôs, vamos assumir publicamente. Juntos somos mais fortes. Mas Tiago recuou, o medo vencendo. Enquanto isso, a mãe de Pedro, Dona Maria, começou a questionar sua amizade com Tiago. Em um jantar familiar, ela disse, você passa tempo demais com ele. Encontra uma moça boa. Pedro engoliu a resposta, mas o conflito interno crescia. Ele começou a frequentar grupos de apoio LGBT em Lisboa, como na Ilga, Portugal, buscando forças. Lá, ouviu histórias semelhantes, famílias divididas, empregos perdidos, mas também resiliência. Isso o inspirou, mas Tiago resistia, preso ao passado. A tensão culminou em uma visita surpresa do pai de Tiago. Sr. Manuel apareceu no apartamento, exigindo que Tiago voltasse. Sua mãe está doente por sua causa, mentiu ele.
Tiago vacilou, o dever filial pesando. Pedro, assistindo, sentiu o chão sumir. Era um momento de decisão, onde amor e família colidiam de frente. A confrontação com o Sr. Manuel foi um furacão emocional. No pequeno apartamento de Pedro, o ar ficou denso com acusações. Você corrompeu meu filho, gritou o homem para Pedro, os olhos flamejantes de raiva. Tiago interveio, pai, pare. Isso é entre nós. Mas Sr. Manuel não cedeu, você escolhe, volte para casa, case com Sofia e esqueça essa loucura, ou perca tudo para sempre. Tiago, dividido, olhou para Pedro em busca de apoio. Pedro, com o coração apertado, disse, faça o que seu coração manda. Mas internamente, temia a resposta. Tiago, após um silêncio agonizante, murmurou, eu não posso abandonar minha família. Sr. Manuel sorriu vitorioso, e Pedro sentiu a traição como uma facada. Tiago partiu com o pai naquela noite, deixando Pedro sozinho com o eco da porta batendo. Os dias seguintes foram um vazio. Pedro mergulhou no trabalho, ignorando chamadas de Ana, que tentava consolá-lo. Ele vai voltar, disse ela. Mas Pedro duvidava, o peso da sociedade portuguesa, com suas raízes católicas e tradições familiares, era demais para Tiago. Ele próprio questionava, fui egoísta em querer isso. O conflito moral o consumia, amar alguém do mesmo sexo era certo, mas destruir uma família. Tiago, de volta ao Douro, encontrou uma casa fria. Sua mãe, Dona Isabel, o recebeu com lágrimas, mas sem calor, graças a Deus você voltou ao caminho certo, disse ela. Sofia estava lá, arranjada pelo pai, e o noivado foi reavivado publicamente. Tiago sorria para as fotos, mas por dentro, morria. Ele trocava mensagens secretas com Pedro, pedindo perdão, eu não aguento sem você. Pedro respondia com raiva contida, então volte. Mas Tiago hesitava, preso na teia de obrigações. A pressão para casar aumentava, um casamento na igreja de São Bento era planejado. Pedro, buscando escape, viajou para o Algarve com Ana. Nas praias de Faro, ele confessou tudo. Ana, solidária, compartilhou histórias de amigos gays que enfrentaram rejeição mas encontraram aceitação. Portugal está mudando, irmão. Olhe para as paradas do orgulho em Lisboa. Isso acendeu uma faísca em Pedro, ele decidiu lutar. Voltando, ele confrontou sua mãe, mãe, eu sou gay. E amo Tiago. Dona Maria, chocada, chorou, como assim? Isso é contra Deus. Mas após dias de discussões, ela cedeu um pouco, eu te amo, filho. Mas preciso de tempo. Era um progresso pequeno, mas vital. Tiago, no Douro, enfrentava sua própria batalha. Durante uma reunião de negócios, um parceiro conservador zombou de esses modernos em Lisboa. Tiago explodiu internamente, mas calou-se. À noite, ligava para Pedro em segredo, o amor reacendendo. Eu errei em voltar, admitiu. Pedro, cauteloso, respondeu, então prove. Tiago planejou fugir, mas Sofia descobriu as mensagens e confrontou, se você me deixar de novo, destruo sua reputação. A ameaça era real, ela tinha contatos na mídia. Tiago, acuado, adiou a decisão, traindo Pedro mais uma vez com sua inação. A alta sociedade do Porto começou a questionar o noivado forçado. Rumores de infelicidade circulavam, e Tiago sentia o isolamento. Ele visitou um terapeuta em segredo, explorando sua identidade. Eu sou gay, e isso não muda, concluiu. Mas o preço? Perder a herança, a família, o status. Pedro, em Lisboa, unia forças com grupos LGBT, participando de eventos no Arco do Triunfo. Lá, encontrou aliados que o encorajaram a resgatar Tiago. Amor verdadeiro vale a luta, disseram. Uma reviravolta veio quando Dona Isabel adoeceu de verdade. Tiago correu para o hospital em Vila Real, culpando-se. Se eu não tivesse voltado, talvez. Mas era estresse familiar. No leito, ela sussurrou, seja feliz, filho. Deus ama todos. Aquelas palavras abalaram Tiago, era uma brecha na rigidez familiar. Ele ligou para Pedro, venha. Eu preciso de você. Pedro hesitou, temendo outra decepção, mas foi. No hospital, Sr. Manuel os viu juntos e explodiu, saia daqui. Mas Dona Isabel interveio, deixe-os. Era o início de uma fratura na família. Tiago decidiu romper o noivado publicamente. Em uma festa familiar, anunciou, eu amo Pedro. E não vou mais esconder. O caos seguiu, Sr. Manuel o deserdou na hora, convidados sussurraram, Sofia saiu furiosa. Tiago, livre mas destruído, voltou para Lisboa com Pedro. Mas o preço era alto, sem dinheiro, sem família,
enfrentando preconceito no trabalho. Pedro o apoiou, mas questionava: valeu a pena? A resposta viria com o tempo, à medida que o amor se fortalecia na adversidade. De volta a Lisboa, Pedro e Tiago reconstruíam a vida em meio ao caos. O apartamento no bairro Alto tornou-se refúgio, mas as contas acumulavam. Tiago, com currículo manchado, aceitou um emprego modesto em uma adega local, longe do glamour anterior. Eu troquei tudo por nós, disse ele a Pedro, com um misto de orgulho e arrependimento. Pedro, promovido na agência, dividia o fardo, mas o stress testava o relacionamento. Discussões sobre dinheiro viravam brigas sobre lealdade. Você hesitou tantas vezes, acusava Pedro. Tiago retrucava: eu paguei o preço. O amor persistia, mas as cicatrizes doiam. A sociedade reagia. Amigos conservadores se afastaram, mas outros, como Ana, aproximaram-se. Ela organizou um jantar com aliados LGBT, onde Pedro e Tiago compartilharam sua história. Em Portugal, ainda há luta, mas estamos progredindo, disse um convidado. Isso fortaleceu Tiago, que começou a se envolver em ativismo, participando de marchas no Marquês de Pombal. Mas o preconceito surgia, olhares hostis na rua, comentários online. Tiago questionava: será que algum dia seremos normais? Pedro respondia: nós somos normais. A sociedade que não é. Sr. Manuel não desistia. Ele enviou advogados para contestar a herança, alegando influência prejudicial. Tiago lutou judicialmente, mas o processo drenava energia. Dona Isabel, recuperada, ligava em segredo: eu rezo por você. Era um consolo, mas insuficiente. Sofia, vingativa, espalhava calúnias em redes sociais, chamando Tiago de traidor. Ele a processou por difamação, mas o dano à reputação persistia. Pedro, vendo Tiago sofrer, sentia culpa: eu causei isso. O conflito moral retornava, o amor valia a dor imposta. Uma oportunidade surgiu, uma oferta de emprego para ambos em uma agência de turismo gay-friendly em Sintra. É perfeito, disse Pedro. Mas exigia mudança, e Tiago hesitava, preso ao passado. E se minha família precisar de mim? Pedro explodiu: eles te abandonaram. A briga escalou, com Tiago saindo de casa. Ele vagou pelas ruas de Alfama, ouvindo fado que ecoava sua dor. Lá, encontrou um velho amigo que o aconselhou: escolha a felicidade, não o dever. Tiago voltou arrependido, e eles se reconciliaram, fortalecendo o laço. Dona Maria, mãe de Pedro, evoluiu. Após ler sobre direitos LGBT, ela os visitou: eu aceito vocês. Era uma vitória pequena, mas simbólica. Inspirado, Tiago tentou reconciliação com o pai. Em uma reunião no Douro, Sr. Manuel ouviu: pai, eu sou seu filho, gay ou não. O homem, rígido, cedeu um pouco: não aprovo, mas não te odeio. Não era aceitação plena, mas um passo. Tiago voltou esperançoso, mas realista. O relacionamento enfrentou mais testes. Pedro, estressado, flertou inocentemente com um colega, despertando ciúmes em Tiago. Depois de tudo, você duvida de mim? Perguntou Pedro. Tiago admitiu insegurança: perdi tanto, temo perder você. Eles buscaram terapia de casal, explorando traumas. O terapeuta destacou: vocês escolheram um ao outro apesar de tudo. Isso é força. Gradualmente, curavam. Mas Sofia não parava. Ela vazou e-mails privados para a imprensa local, criando um escândalo. Tiago e Pedro viraram notícia: herdeiro do vinho assume homossexualidade após traição. O assédio midiático seguiu, com repórteres no apartamento. Tiago, furioso, confrontou Sofia: por quê? Ela respondeu: você me humilhou. A polícia interveio, e Sofia recuou, mas o dano persistia. Pedro e Tiago, unidos, deram uma entrevista: nosso amor é real, e lutamos por ele. Isso virou o jogo, ganhando apoio público. Com o tempo, eles se mudaram para Sintra, começando novo. O emprego floresceu, e o amor amadureceu. Mas reflexões permaneciam: as escolhas foram certas. O preço, justo. Tiago, olhando o Palácio da Pena, disse: eu trocaria tudo de novo por você. Pedro sorriu, mas internamente debatia a ética de um amor que causou tanta dor. Em Sintra, Pedro e Tiago encontraram uma paz relativa. A Vila Mágica, com florestas encantadas e castelos, simbolizava renascimento. Seu novo lar, uma casa modesta com vista para o Atlântico, era palco de rotinas simples, jantares caseiros, caminhadas pela serra. Tiago, gerenciando tours LGBT, encontrou propósito. Pedro, criando campanhas inclusivas, floresceu criativamente. Mas sombras do passado pairavam.
Ligações esporádicas de Dona Isabel traziam notícias do pai, ainda distante. Ele pergunta por você, mas orgulho impede, dizia ela. Tiago ansiava reconciliação plena, mas aceitava a distância. O relacionamento aprofundava. Eles discutiam futuro, adoção, casamento. Em Portugal, possível desde 2010, mas estigma persistia em áreas rurais. Queremos filhos? Perguntou Pedro. Tiago assentiu, sim, para mostrar que famílias como a nossa são válidas. Mas dúvidas morais surgiam, expor crianças ao preconceito. Pedro, refletindo sobre sua juventude, via nisso uma luta necessária. Uma crise veio quando Sr. Manuel sofreu um infarto. Tiago correu para o Douro, Pedro ao lado. No hospital, o pai, fraco, murmurou, eu errei em te julgar. Era uma confissão tardia, impulsionada pela proximidade da morte. Tiago chorou, pai, eu te perdoo. Sr. Manuel sobreviveu, e lentamente, laços se refaziam. Ele até visitou Sintra, desconfortável mas tentando. Não entendo, mas amo você, disse. Era progresso, mas Tiago pagara caro pela espera. Sofia, arrependida, enviou uma carta, desculpe pela dor. Eu estava magoada. Tiago perdoou, fechando o ciclo de traição. Mas as cicatrizes moldavam, ele se tornou ativista, palestrando sobre aceitação em escolas de Lisboa. Pedro o apoiava, orgulhoso. Juntos, participaram da Parada do Orgulho, marchando de mãos dadas, símbolo de resiliência. Anos passaram, e o amor endureceu como vinho envelhecido. Eles casaram em uma cerimônia íntima na Quinta da Regaleira, com Ana como madrinha e Dona Maria presente. Sr. Manuel não veio, mas enviou bênçãos. A vida fluía, mas reflexões persistiam, as decisões foram éticas. O dano a famílias, justificado. Tiago e Pedro, felizes, sabiam que o caminho foi tortuoso, cheio de perdas, mas levou à autenticidade. No fim, eles ponderavam o preço pago. Amor venceu, mas a que custo para os outros? Foi certo priorizar o eu sobre o coletivo familiar. Ou o verdadeiro erro é a sociedade que força tais escolhas? Foi certo Tiago priorizar seu amor por Pedro sobre o dever filial, mesmo que isso causasse dor irreparável à sua família.